Meu nome é Maurício Daúde, eu sou da equipe do Eu Quero Investir e hoje eu vou dar uma palestra a respeito de investimentos em renda fixa para vocês, tá? De repente minha voz pode estar, eu posso falar um pouco acelerado, gostaria que vocês comentassem que está um pouco rápido, para eu diminuir um pouco a velocidade da fala, tá? Aqui estão meus contatos, meu e-mail, o Skype também e meu WhatsApp, tá? Como nós somos uma empresa online, a gente tem um atendimento através de todos esses caminhos, tá? Podem me chamar se tiver alguma dúvida para falar a respeito de investimentos, que eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Para começar, algumas noções básicas de economia, tá? A respeito da taxa Selic. O que seria a taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia nacional, tá? Na verdade, ela é o custo do dinheiro, é a relação entre as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, e o governo, tá? O governo utiliza bastante a taxa Selic para controlar a inflação, tá? Reduzindo a taxa, ele consegue fazer com que o povo gaste um pouco mais, tá? E aumentando a taxa, o povo vai poupar um pouco mais e fazer investimentos. Bom, hoje a taxa Selic está em 13% ao ano, tá? Em meados de novembro do ano passado, a taxa ainda estava em 14,25, que era o pico, né, o maior nível da nossa taxa do Brasil nos últimos anos. Porém, com novas medidas do governo que assumiu depois do impeachment da Dilma, algumas medidas foram favoráveis para o mercado, reduzindo a inflação, melhorando um pouco, né, começando a dar um pouquinho de sinal de aquecimento da economia. Então, o governo conseguiu baixar a taxa para estimular um pouco mais ainda a economia do país. Então, a taxa caiu 0,75 agora no mês de janeiro, chegou a 13%, e grandes bancos, tanto bancos quanto a corretora XP, já estão com perspectiva e estimativa da taxa em um dígito no final desse ano, pelo menos ela chegar a 10% ao ano. A inflação bateu perto do teto, passou um pouquinho do teto da meta, né, no final do ano passado. Esse ano deve ficar mais perto do centro da meta, então deve ter mais espaço para baixar os juros ainda. Vamos falar um pouco da inflação. A inflação é medida pelo índice IPCA no Brasil, índice de preços ao consumidor amplo. Ela ainda está longe, está um pouquinho longe de ser controlada, é difícil, tá? Porque muitos movimentos que antecederam esse ano agora de 2017 fizeram que o Brasil perdesse o controle um pouco das contas, e agora com algumas medidas deve voltar a melhorar um pouco as contas públicas do país, a inflação e reaquecer um pouco a economia, né? Bom, como eu falei, no final desse ano a estimativa do governo é chegar no centro da meta. É um pouco difícil, deve chegar perto disso, mas medidas já estão sendo tomadas e o caminho já está um pouco mais claro do que era no passado. Vamos lá. Como que surge a inflação? Por que ela se descontrolou tanto quanto nós vimos nos últimos anos? Que nem o... Bom, vocês estão cansados de ver em noticiários e jornais, realmente o governo gastou muito mais do que ele arrecadou. Então, quando essa conta é negativa, realmente a gente tem uma suba de preços, porque a demanda é muito maior que a oferta de certos produtos. Então, quando a produção não cresce tanto quanto a demanda, nós temos inflação. E também motivos externos, moeda, o dólar, também outros motivos que fizeram que a nossa inflação subisse bastante nesse período. Ó, aqui de novo, ó. Quando isso aqui, na verdade, é o efeito da inflação na economia, né? Com 4 dinheiros, nós conseguimos comprar 4 produtos, 1 dinheiro vale 1 produto. Com a inflação, nós não temos mais essa mesma relação. Nós teríamos que ter 8 dinheiros para manter a mesma compra de 4 produtos, resultando em um preço de 2 dinheiros por produto. Antes era 1 dinheiro por produto. Então, a inflação ela diminui o nosso poder de compra. A gente não consegue comprar mais a mesma quantidade de produtos que conseguia antes, quando a inflação não tinha
não tem esse efeito alto. A mudança nos juros do país, tá? Que está acontecendo agora no nosso cenário econômico? Então, por que o governo aumenta e diminui os juros? Como eu falei para vocês, ele aumenta os juros para frear a inflação, porque com os juros altos os consumidores compram menos, porque fica mais caro fazer as compras. Então, os investidores preferem manter o dinheiro investido do que ir às compras e gastar o dinheiro efetivamente, né? E por que ele baixa a inflação? Por que ele baixa a taxa de juros? Porque exatamente para estimular a economia como está acontecendo no momento agora. O governo está começando a baixar a taxa de juros, já baixou 1% em 25, deve baixar mais, como eu falei, a expectativa é de terminar o ano a 10%. Então, ele baixa a inflação exatamente para estimular o poder de compra da população. O que são os juros reais? Que todo mundo ouve falar que o Brasil tem o maior juro real do mundo, né? Na verdade, entre os países desenvolvidos, ainda é o maior juro real. Juro real, na verdade, é a diferença entre a taxa básica de juros da economia, a Selic, e a inflação, que é medida pelo IPCA. Então, se nós descontarmos a taxa de juros do país com a inflação, nós vamos ver que a do Brasil, a diferença entre os juros e a inflação no Brasil é uma das mais altas entre os países desenvolvidos do mundo. E isso provavelmente vai acabar. Tá? Não vai acabar, mas vai diminuir bastante. Com a evolução do mercado, da economia, reduzindo a taxa de juros, a inflação voltando para o centro da meta, que é a expectativa para o final desse ano, primeiro semestre do ano que vem, esse juro real já não vai ser tão alto, ele deve voltar para uma faixa de 4, 3,5% ou até 3%, que é um nível mais aceitável, vamos dizer assim. É um juro que realmente, efetivamente, vem para o nosso bolso, né, que é acima da inflação. Bom, vamos começar a falar um pouco agora sobre efetivamente de investimentos, né? É, Dei um briefing curto aqui sobre economia, o que está acontecendo agora com a taxa de juros e a inflação no país. Agora vamos falar um pouco sobre os investimentos. Nesse cenário econômico de agora que nós estamos vivendo, qual é o melhor investimento a ser feito? Qual a decisão que é a melhor a ser tomada? Falando de renda fixa, né? Existem diversos títulos de renda fixa que estão disponíveis no mercado, mas alguns que hoje realmente estão valendo a pena e nós achamos que é um bom momento para fazer esse tipo de investimento. O CDB pré-fixado, como ainda hoje nós temos a taxa de juros a 13% ao ano, com a expectativa de queda para 10% no final desse ano e menos para os próximos períodos, o CDB pré-fixado é uma boa alternativa porque ele trava o nosso ganho. Na verdade, hoje, comprando um CDB pré-fixado, nós comparamos uma taxa que ela não se alteraria de acordo com a taxa de juros. Então, a gente garantiria uma taxa de, por exemplo, 13% ao ano, por um período de 5 anos. Se a taxa de juros for a 10%, nosso rendimento continua inalterado. O CDB pré mais inflação, eu vou explicar um pouco mais para frente também. Títulos como debêntures, que são títulos de dívidas de empresas privadas, tá? Uma empresa ela quer fazer um projeto novo, ela lança um título de uma dívida dela para o mercado, capta dinheiro junto aos investidores e realiza esse projeto. Para isso, ela paga um retorno para esses investidores, de acordo com o risco da empresa, o tamanho do projeto e o prazo do projeto. E também títulos públicos, que são atrelados à taxa de juros pré-fixada mais a inflação. Semelhantes ao CDB, só que o título público tem um funcionamento um pouco diferente no preço do título. Tá? O ideal sempre, em qualquer cenário, é sempre diversificar os investimentos. Mesmo que esteja mais favorável fazer tal tipo de investimento ou outro, sempre vale a pena diversificar para não colocar todo o nosso recurso em um só investimento e fazer uma única aposta. É sempre ideal colocar em mais de uma maneira de rentabilidade. Vamos lá. Por que que como eu falei, os títulos públicos e as debêntures, eles têm uma valorização diferente, eles têm uma característica bem deles, assim, que é por que eles se valorizam com a queda da taxa de juros. Na verdade, todo título público pré-fixado e IPCA+, eles têm um valor
do PU, na verdade é um preço unitário que a pessoa paga em cada título. Como é que é formado esse preço? Esse preço é formado baseado na expectativa futura da taxa de juros. Então, assim, ele é inversamente proporcional a essa taxa. Como está mostrando no gráfico ali, bem na direita está o início do investimento, está o ano de 2016, que é, bom, foi feito no ano passado esse gráfico. Ali está o valor que o título deveria valer no início de 2016, no ano de 2016. No amarelo de cima, a gente está vendo ali que a conta é feita com uma taxa de 14%. Então, a gente sabe que no final do título ele vai ter o valor de R$ 1.000, que é o valor de face. Então, todo título no final dele vai ter o valor de R$ 1.000, tá? O título pré-fixado. Ao desconto de uma taxa de 14%, em 2016, esse título deveria ser comprado no mercado por R$ 674,97. Então, quer dizer o quê? Um título que em 2019 vai valer R$ 1.000, ele sofre um deságio, tá? E passa a valer 674 no ano de 2016. Então, 4 anos antes, 3 anos antes, nós estamos comprando um título com um deságio. Isso na taxa de juros de 14%. O que acontece se a taxa de juros cair? Então, o título é o mesmo, ele vai ter o valor de R$ 1.000 no final do ano de 2019. Só que com a taxa de juros de 8%, esse título em 2016, ou seja, hoje, ele deveria valer R$ 793,83. Então, quer dizer o quê? Como eu falei, ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, mais vai valer esse título. Hoje, no caso, né? No final, ele vai ter o mesmo valor, que é o valor de 1.000, que é o valor de face dele. Tanto as debêntures como os títulos pré-fixados. Montando a carteira. A carteira de investimentos deve ser montada sempre de acordo com o perfil do investidor. Cada investidor tem o seu perfil diferente. Muitas vezes as pessoas vêm nos perguntar assim, bom, qual é o melhor investimento para hoje? Bom, o melhor investimento para hoje é o investimento melhor para o teu perfil. Então, o que deve ser feito? Deve primeiro analisar o perfil da pessoa, ver qual é a aptidão de risco que ela tem, se ela já teve investimentos com risco ou não, se ela já fez sequer algum investimento, qual o prazo que ela pretende deixar aquele recurso investido. Então, são todas perguntas importantes para definir o perfil do investidor, para aí sim montar a melhor carteira baseada naquele perfil. Então, não tem um melhor investimento para todas as pessoas. Existe sim um melhor investimento para cada perfil de investidor. Bom, como nós falamos antes aqui, os títulos podem ser pós-fixados, pré-fixados, títulos com IPCA+, e os fundos de investimento que são pós-fixados também. Como eu falei, é bom sempre diversificar a carteira para não manter sempre o mesmo risco e a mesma rentabilidade nos recursos. O CDI. Agora vamos começar com algumas noções básicas que são mais ditas no mundo de investimento, né? Investiu simplesmente apenas na poupança, nunca fez investimento, não é familiarizado com essas siglas. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, tá? Ele basicamente é o custo de dinheiro da economia. O que é o custo de dinheiro na economia? Ele é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si, tá? Então, pessoas físicas ou jurídicas, pessoas jurídicas com jurídicas, é a taxa que as pessoas emprestam dinheiro entre si. Ela é sempre muito próxima à Selic, na verdade ela é um pouco mais baixa que a Selic, e todos os investimentos de renda fixa, que são pós-fixados, eles têm um rendimento atrelado à taxa do CDI. Vocês, quem já fez investimento ou está procurando a respeito de algum investimento, já deve ter ouvido falar que tal CDB ou tal investimento rende 100% de CDI, rende 115% de CDI. O CDI, então, é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. É isso que faz banalizar a rentabilidade dos investimentos em renda fixa pós-fixados. Onde que se encontra a informação para saber quanto está o CDI do dia, do ano, do mês, enfim? Nós colocamos aqui 2 lugares que você pode saber qual é a taxa do CDI naquele momento. O primeiro lugar é a CETIP. O que é a CETIP? CETIP é conhecida como cartório dos investimentos. Por quê? Na CETIP é onde estão registradas todas as operações entre títulos privados do Brasil. Tá? Se você vai fazer um investimento em CDB, LCI, LCA,
esses investimentos vão estar registrados na CETIP, tá? Que é a Casa de Custódia dos Investimentos. Outro lugar é no nosso próprio site. Você pode entrar no nosso site, como está mostrando na figura ali, mudou um pouco o site hoje, tá? Vocês já devem ter visto que está com a interface bem mais bonita, mais moderna, né? Mas no menu ali em cima, em ferramentas, calculadora de investimentos, vai ter disponível a taxa de CDI e outras taxas que vocês podem usar para banalizar os investimentos de vocês e ter mais informações a respeito. Bom, o CDI, como é que ele influencia nos seus investimentos, nos investimentos em geral? Como eu falei, todos os investimentos pós-fixados de renda fixa, eles acompanham o CDI. Então, e o próprio CDI acompanha a taxa de juros Selic. Como eu falei, ele anda sempre muito próximo, um pouquinho menos que ela. Então, sempre que o juro cair ou subir, o CDI também vai cair ou subir junto. Então, assim, sempre para investir em títulos pós-fixados, o melhor momento é quando a taxa de juros já está baixa e ela tem uma expectativa de alta. Então, quer dizer o quê? Hoje ela vai estar te pagando um pouco menos do que ela vai te pagar amanhã. Então, pós-fixados, eles são pós-fixados. Você não sabe o resultado dele agora, mas tu vai saber só no final, depois da elevação da taxa de juros. Então, a taxa pós-fixada, como eu falei, ela é sempre banalizada pelo CDI, por exemplo, 120% do CDI. Hoje o CDI está em 12,88. A taxa de juros Selic, que é a taxa básica da economia, ela é 13%, confirmando que eu falei que ele está sempre um pouquinho abaixo. Se for uma taxa de 120% de CDI, e o CDI é 12,88, a pessoa vai ter um retorno de 15,45, não descontado do imposto de renda, essa taxa é bruta. Mas é para vocês terem uma ideia de como funciona quando alguém falar com vocês: meu investimento rende 100% de CDI, meu investimento está rendendo 115% de CDI. Ou o gerente do banco já deve ter falado para vocês de uma certa LCA ou LCI que rende menos de 80% de CDI. E vocês não entenderam. É basicamente isso. Bom, imposto de renda nos investimentos de renda fixa. Existem investimentos de renda fixa que incidem imposto de renda e existem aqueles investimentos que não incidem imposto de renda. Eu vou falar melhor a respeito de cada investimento mais para frente, tá? Bom, qual é o imposto de renda que incide nos que incidem imposto de renda? Ele de 0 a 100, é uma tabela regressiva que existe e é padrão essa tabela para os investimentos de renda fixa. Existem 4 faixas em que o imposto de renda se encaixa. Entre 0 e 6 meses de investimento, o governo desconta, no momento do saque, 22,5% de imposto de renda sobre o lucro. Entre 6 meses e 1 ano, essa taxa cai um pouco e vira 20% de desconto sobre o lucro também. Entre 1 ano e 2 anos, a taxa passa a ser 17,5% e a partir de 2 anos é 15%. É a mínima taxa, que é o 15%. Então, um investimento de 2 anos e 1 dia, com o lucro, ele vai ser tributado em 15% sobre o lucro. Se tiver um investimento de 3, 4 ou 5 anos, vai ser a mesma taxa de 15% sobre o lucro também. Bom, como eu falei, mais para frente eu vou falar de investimentos que têm imposto de renda e investimentos que não têm imposto de renda. FGC. O FGC, ele é uma grande sacada que o governo teve para garantir bastante o mercado financeiro no Brasil, para dar bem mais segurança e solidez ao mercado financeiro. Ele é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ele é um fundo privado, mas é sem fins lucrativos, mas é uma instituição privada. E para que ela serve? Para que ela foi criada? É um fundo onde todos os bancos participantes do mercado financeiro depositam um percentual de seu faturamento nesse fundo, para caso algo venha a acontecer com um banco menor, um banco que tem a sua principal atuação como crédito empresarial, atendimento à pessoa jurídica, esse fundo garanta o investimento dos poupadores, investimentos dos próprios investidores. Então, assim, qual é a regra do FGC? Até R$250 mil por CPF, por instituição, estão seguros pelo FGC. Então, assim, eu tenho, digamos que eu, Maurício, tenho 250 mil, tenho 500 mil reais. E eu coloco esses 500 mil reais em 2 bancos diferentes, 250 mil em cada.
e os dois bancos quebram. O meu dinheiro está garantido nos dois bancos, porque é por CPF e por instituição. Então, posso colocar em diversas instituições até o limite de 250 mil reais que meu dinheiro vai estar garantido. E quais investimentos que têm essa garantia da FGC? São os investimentos básicos de renda fixa. Os próprios depósitos à vista na conta corrente, dinheiro em conta corrente parada, eles estão garantidos pela FGC. CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, que é a LC, RDB, que é um derivado do CDB, bem parecido, que hoje em dia já não é mais tanto negociado no mercado, e a própria poupança, ela também tem garantia do FGC. Como eu falei, ela é por instituição, não por tipo de investimento. Se você tiver 250 mil no mesmo banco, por exemplo, o banco original, tem 250 mil, 125 em CDB, 125 em LCI. Os 250 mil estão garantidos. Agora, se você tem 250 mil em CDB e 250 mil em LCI no mesmo banco, totalizando 500 mil reais, apenas 250 mil estão garantidos. Então, é por instituição e não por investimento. Bom, como eu falei agora, é sempre importante dividir os investimentos para não ultrapassar o limite da FGC. Então, assim, nem está mostrando na figura, nós temos 3 bancos com investimento de 200 mil reais em cada um. Por que 200 mil reais? Não está só garantido o que nós aplicamos, também está garantido os juros dessas aplicações. Então, assim, sempre é importante não colocar cravados 250 mil. É importante deixar sempre uma margem para a nossa valorização do dinheiro, para que nós não perdemos ela caso algo aconteça com o banco que nós temos dinheiro investido. Então, 200 mil reais em um CDB, rendendo 117% de CDI por 2 anos, ele provavelmente vai chegar perto dos 250 mil nesses 2 anos. Então, é importante sempre deixar essa margem para que a gente não ultrapasse os 250 mil com os nossos juros que vão ser frutos do nosso investimento. Então, sempre tem que deixar uma margem para deixar o dinheiro render e ficar cabendo nesses 250 mil. O Luiz Carlos perguntou ali se fundos de investimentos não estão garantidos pelo FGC. Não, Luiz Carlos, fundos não estão garantidos pelo FGC. Realmente, investimentos em renda fixa, sem ser fundos e mais alguns outros mais sofisticados. Apenas aqueles que eu falei ali. E nesse slide, tem ali o site da FGC para vocês darem uma consultada, fgc.org.br. Como eu falei, é um órgão do governo, mas é um órgão privado que não tem fins lucrativos. Então, é simplesmente para garantir a confiança e a segurança do nosso sistema. Na aba ali, quem somos, vocês conseguem ver a composição da FGC, os objetivos, características e maiores informações gerais sobre o que é o FGC. Em garantias, a gente consegue ver os títulos garantidos. Caso vocês tenham alguma dúvida na hora de fazer um investimento ou estiver conversando com algum assessor ou alguém que faça investimentos e eles digam para você a respeito de algum investimento, vocês não saibam se tem garantia ou não, podem entrar no site para verificar. Tem também o histórico de pagamentos de acontecimentos passados. Nós sabemos que alguns acontecimentos já tiveram no Brasil, então ali tem um histórico de pagamentos, quantos dias demorou para pagar, como foi o processo. Tá ali o prazo também, geralmente é bem rápido. Já tiveram quebras de bancos médios com problemas de fraude, problemas de má gestão, que foi pago o investimento dos poupadores direitinho, conforme o limite de 250 mil. E ali dá para ver os associados, que são as instituições que estão associadas ao FGC. Basicamente, todo banco que emite CDB no Brasil está associado ao FGC, mas para verificar realmente se o banco de vocês está no FGC, é só entrar ali em associados que vocês vão ver melhor detalhes sobre cada participante. Vamos lá. O CETIP certifica, o que é o CETIP certifica? Como eu falei, os títulos privados, eles estão no cartório de investimentos privados, que é a CETIP, é a custodiante desses títulos. CETIP certifica é um mecanismo que a CETIP criou
para que o investidor pessoa física consiga acessar o certificado de seus títulos privados que ele tem em seu CPF. Então, a pessoa foi lá, abriu a conta na corretora, comprou um CDB do banco original. No mês seguinte, até o quinto dia útil do mês seguinte, esse título tem que estar disponível para ela no CETIP Certifica. Então, isso é uma maneira de ter uma segurança a mais na corretora que você está fazendo investimento, no banco que você está fazendo investimento, para ficar um pouco mais tranquilo em relação ao seu dinheiro. Então, entrou no CETIP Certifica, não vai nem precisar fazer o cadastro, coloca o CPF ali, vai ter uma senha, e ali vai ter acesso aos investimentos que a pessoa tem em títulos privados. Bom, como eu falei, compra através da corretora, é registrado entre o investidor e o banco, né, através do CPF do investidor, e a corretora tem que ter o selo de CETIP Certifica. Através do site do CETIP Certifica, vocês conseguem ver também qual corretora tem, qual corretora não tem. É muito importante verificar, porque corretora que não tem esse tipo de certifica, talvez ela não seja tão idônea quanto uma que tem, né? Porque é uma garantia a mais que a pessoa tem que o investimento dela realmente está feito onde deveria ter sido feito. Tem também o atendimento do CETIP, caso a pessoa tenha alguma dúvida, não conseguiu verificar o título dela, pode entrar em contato que com certeza o atendimento da CETIP vai conseguir resolver as dúvidas. Vamos passar aqui, pessoal. Bom, as corretoras certificadas pelo CETIP, está aqui a grande maioria delas, como a gente colocou ali a XP também, a XP é a corretora que nós trabalhamos, né? Então a XP, sendo a maior corretora independente do Brasil, com certeza tem as garantias e os selos de bom funcionamento, né? Que o CETIP certifica é um deles. Então, se você fizer um investimento pela XP em títulos privados, esse investimento vai estar disponível para você visualizar no site da CETIP, que é o CETIP Certifica. Lembrando que é sempre até o quinto dia útil, do mês subsequente. Então, fez o investimento em janeiro, vai conseguir verificar no quinto dia útil de fevereiro. É o prazo que a CETIP tem para colocar esses títulos à disposição do investidor. Começando agora a falar um pouco mais a respeito dos investimentos em si, de renda fixa. O CDB é uma das maneiras mais conhecidas de investir depois da poupança, né? A pessoa teve a poupança, que foi a primeira maneira de realmente poupar dinheiro dela, que ela colocava lá, tinha um rendimento baixo, não estava satisfeito com aquele rendimento, realmente é baixo. Mesmo com a inflação reduzindo ano passado, o rendimento da poupança foi bem parecido com a inflação, então a pessoa não ganhou nenhum juro real, não teve realmente um ganho nesse investimento que ela fez. Começa a procurar mais informações e acaba dando de cara com CDB, LCI e LCA. O que são esses três investimentos? Eu vou falar agora. CDB, o nome é Certificado de Depósito Bancário. Funciona como um empréstimo ao banco. Então, o banco está precisando captar recursos para emprestar mais ou para usar em outras maneiras lá dentro do seu funcionamento. Ele emite um título de dívida que é vendido para pessoas físicas e jurídicas. Então, a pessoa tem o dinheiro para investir, não quer a poupança, porque a poupança realmente o investimento é baixo, vai lá no banco e compra um CDB do banco. Ela está emprestando dinheiro para o banco. Quando ela empresta dinheiro para o banco paga um retorno, uma rentabilidade para essa pessoa. Esse retorno já é acordado no momento que é feito o investimento. Ele pode ser pós-fixado, pré-fixado ou inflação mais pré-fixada, como eu falei mais cedo. É bem tranquilo, bem fácil de saber o que é um CDB. Como eu falei, os tipos de rendimento do CDB. Eles podem ser pós-fixados, que ele é atrelado à taxa CDI, que eu expliquei mais cedo o que é a taxa. Por exemplo, 120% de CDI, CDI é 12,88 ao ano, o investimento vai render 15,45 ao ano. Aí depois tem que descontar o imposto de renda, porque o CDB ele incide imposto de renda, de acordo com aquela tabela regressiva da renda fixa, como eu passei também. Pode ser pré-fixado. O pré-fixado, no momento da compra do CDB, já fica o investidor já fica sabendo efetivamente quanto vai receber de retorno naquele investimento pelo prazo estabelecido.
Então, por exemplo, 12% ao ano. Se a taxa de juros cair para 10, 9 ou ir para 16, 18, o investidor vai receber 12% ao ano, conforme foi acordado no momento da compra do título. E existe também a maneira de rentabilidade que é a pré-fixada mais inflação. Inflação, como eu falei, é medida pelo índice IPCA, então é sempre IPCA mais um juro pré-fixado. No exemplo ali, IPCA mais 7%. Então, imaginando que o IPCA no passado foi de 6,92, a gente vai arredondar para 7, mais 7% que é fixo, o investidor vai ter em torno de 14% ao ano de retorno. Nesse tipo de rentabilidade, o IPCA muda, ele varia de mês a mês, de ano a ano, mas os 7% acima é fixo. Então, ele é uma rentabilidade mista, bem bacana para momentos de quedas de juros como a gente está sofrendo hoje. Onde achar os CDBs? Na plataforma da XP, tá? E para entender um pouco mais a relação tempo-retorno em um CDB. Quanto maior o valor, maior a taxa. Bom, a gente já sabe que é que nem em bancos, em qualquer negociação, quanto maior o poder de barganha que a gente tem, maior a taxa que a gente vai receber de volta. Quanto maior a carência, também maior a taxa. O que significa isso? Quanto maior tempo o nosso dinheiro puder ficar parado naquele investimento, mais nós vamos receber sobre aquele investimento. Então, quanto maior a carência, maior a taxa. E quanto maior o banco, por incrível que pareça, é menor a taxa. Então, quer dizer o quê? Os bancos tradicionais, os maiores, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles, como tem muito dinheiro de muito correntista, por serem muito grandes, eles não fazem questão de nos pagar taxas maiores pelo nosso dinheiro. Então, como a gente já tem empréstimo com o banco, já tem um financiamento, ou então tem dinheiro na conta corrente ou poupança, eles não fazem questão de nos pagar 20% a mais do que eles já pagam, entendeu? Porque tem muita gente que coloca muito dinheiro nesses bancos ainda. Então, o banco menor, ele vai te pagar mais relativamente a um banco maior. Então, é sempre bacana procurar alternativas, bancos diferentes, mas que sejam sólidos, claro, para fazer um investimento em CDBs. Além do que, tem a garantia da FGC, que é até R$250 mil por instituição, o dinheiro está garantido. Então, sendo um banco Itaú, que é um banco muito conhecido, gigante, ou sendo um banco original, que é um banco também muito bom, mas é um banco menor, a garantia da FGC é a mesma, então o dinheiro está garantido até 250 mil igual nos dois. Então, realmente vale a pena procurar pela melhor taxa em um lugar que também seja sólido, mas não tão grande quanto os mais tradicionais. LCI e LCA, como eu falei mais cedo, na hora do imposto de renda, tinham investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. Então, a LCI e o LCA são exemplos desse tipo de investimento. LCI é letra de crédito imobiliário. O que é a letra de crédito imobiliário? Ela tem obrigação de ser investida no mercado imobiliário. Tá? A finalidade dela é para fomentar esse tipo de mercado. Por isso que são isentos de imposto de renda. E a letra de crédito do agronegócio, que é a LCA. Também é um mercado que necessita de investimento no Brasil, então o governo, para estimular investimento nesses dois mercados, ele deu a isenção do imposto de renda para esses investidores. Então, é uma maneira mais sofisticada de fazer investimento do que a poupança, e ainda assim não vai pagar o imposto de renda e vai receber mais sobre o dinheiro que for investido. E muitas vezes existem LCIs e LCAs que podem sacar a qualquer momento, tem carência curta e podem ser utilizados recursos a qualquer momento. Mas lembrando que quanto maior o tempo investido e maior a carência, maior a taxa que vai ser o retorno. LCI, como eu falei, eles devem ser obrigatórios o financiamento de imóveis. Deve realmente investir nesse mercado, senão não é uma LCI. Eles não pagam IR e eles têm um rendimento, o percentual deles em relação ao CDI é um pouco mais baixo, exatamente porque não paga IR. Então, uma LCA de 95, uma LCI, desculpa, de 95% de CDI, ela vai render 12,23 ao ano, porém, esse rendimento é líquido, porque não incide imposto de renda. Então, geralmente, você vai ouvir uma taxa menor de retorno de CDI na LCI e LCA, mas é porque não tem o imposto de renda que acaba equivalendo.
LCI e LCA geralmente são boas para prazos curtos, tá? Investimentos de até 2 anos, porque a partir disso, até mesmo o CDB, que incide imposto de renda, como o imposto de renda depois de 2 anos passa a ser 15% sobre o lucro, conseguindo uma taxa equivalente, que o mesmo desconto de imposto de renda ainda consiga um retorno maior líquido, vale mais a pena CDB e outros tipos de investimento. Mas LCA e LCI são grandes investimentos para o curto prazo, porque não pagam imposto de renda e têm retorno bem mais alto que a poupança e algumas outras modalidades. Como que acha na plataforma da XP? Vai em investimentos, renda fixa, ali vão ter disponíveis todos os investimentos de renda fixa, LCI, LCA, debênture, CDBs e etc. É a mesma regra do CDB, quanto maior o valor, maior a taxa, porque nós temos um poder maior de negociação. Quanto maior a carência, ou seja, maior o tempo que não pode mexer no dinheiro, também maior a taxa. E quanto maior o banco, menor a taxa. Então são as mesmas regras, porque são investimentos que são feitos com, na verdade, o LCI e LCA são investimentos que são feitos com propósitos específicos, mas as regras continuam sendo a mesma. A única diferença é que elas são isentas de imposto de renda, que o CDB não é. Bom, LCI ou CDB, qual escolher? Vamos lá. Como eu falei para vocês, mesmo a LCI ou LCA sendo isentos de imposto de renda, às vezes o CDB, que tem uma taxa equivalente maior, mesmo descontando o imposto de renda, acaba valendo mais a pena. Aqui a gente fez uma comparação que deu quase a mesma taxa. 92% da LCI daria um retorno de 11,85% ao ano. Então, essa rentabilidade já é líquida. E o CDB com 114% de CDI nos daria 14,16% ao ano. Mas como é um prazo de 1 ano que a gente colocou aqui, o imposto de renda vai ser de 17,5%. Então, ele vai ser líquido em 11,68%. Como eu falei para vocês, até 2 anos, LCI e LCA vale mais a pena. Nesse exemplo aqui, um investimento de 1 ano, a LCI teve 0,2, aproximadamente 0,2 de retorno a mais que o CDB. Então, nesse caso, vale a pena a LCI. Como eu falei para vocês, né? Até 2 anos, ela acaba sendo mais vantajosa. Debêntures. O que são debêntures? Bom, a gente já falou de CDB, LCI e LCA, que são os investimentos mais tradicionais de renda fixa. Pessoa que está saindo da poupança, procurando saber um pouco mais, ela acaba chegando nesses 3 primeiros investimentos. Depois de um tempo, com mais conhecimento, investimento também já realizado, a pessoa começa a querer entender um pouco mais e assumir um pouco mais, vamos dizer assim, de risco e querer retornos maiores também. E aí parte para produtos mais sofisticados. Um exemplo são as debêntures. O que são as debêntures? São empréstimos para empresas não financeiras. Tá? Uma empresa, por exemplo, como a Vale, está sendo usada nesse exemplo, precisa financiar um projeto dela. Por exemplo, um projeto de expansão, aqui no nosso exemplo. Então, ela calcula qual vai ser o valor desse projeto, quanto ela precisa captar no mercado, e ela lança um título de dívida, que esse título de dívida é chamado de debênture. Tá? Então, assim, ela vai fazer um projeto de 2 bilhões de reais, ela acha que esse projeto vai ter um retorno de X e ela pode pagar tanto para os investidores. Então, ela lança essa debênture com certas características e prazos definidos. Então, a debênture não tem carência, tá? Então, você pode comprar uma debênture hoje e vender ela mês que vem. E ela geralmente rende mais que a renda fixa, tá? Por exemplo, geralmente a debênture ela tem um rendimento, geralmente, tá? Não é regra, ela pode ter um rendimento pós-fixado, pré-fixado e IPCA+. Mas geralmente elas pagam a inflação mais um juro pré-fixado, porque fica mais fácil até mesmo para o balanço das empresas fazer uma projeção e garantir esse retorno para o investidor. Então, nesse exemplo aqui, IPCA mais 5%, que é a inflação mais 5%. Existe uma característica bem importante nas debêntures, que não está aqui no nosso slide, mas é muito importante, tá? As debêntures, elas existem de 2 maneiras. Elas podem ser debêntures normais ou debêntures incentivadas. Tá? As debêntures normais, elas incidem imposto de renda normal de renda fixa, que é o imposto de renda regressivo
que eu mostrei para vocês. Ou elas podem ser debêntures incentivadas. O que são debêntures incentivadas? São debêntures que a empresa em si ela está fazendo alguns projetos específicos para infraestrutura. Então, o governo, uma maneira de, vamos dizer assim, fomentar esses projetos de infraestrutura que, claro, vão ser benéficos para ele, para o país, ele isenta de imposto de renda essas debêntures. Então, toda debênture que tiver um projeto de infraestrutura no país, ela não vai ter taxação de imposto de renda. Então, essa rentabilidade de IPCA mais 5%, ela não vai ter imposto de renda no exemplo da Vale, tá? Que é uma empresa que investe em projetos de infraestrutura. Títulos públicos. Bom, outra maneira de também passar o nível dos investimentos é investir em títulos públicos. Títulos públicos, eles são os títulos de menor risco do mercado financeiro, na verdade. Mas eles têm características bem específicas que nem todo investidor conhece e não sabe muito bem como elas funcionam, porque realmente elas não são fáceis de entender. Mas, como eu falei, são os títulos de menor risco do mercado financeiro, porque o risco de calote, eles não têm FGC, mas não precisam também, porque o risco de calote é o risco de o governo não pagar as contas dele. Se chegar ao ponto do governo não pagar as contas dele, não existe nem mais FGC também, porque os bancos já vão ter tudo quebrado, já chegou num nível muito crítico. Então, por isso que eles são investimentos bem seguros e bem conservadores. E eles existem de três maneiras. Podem ser três tipos de títulos diferentes. Existe o Tesouro Selic, que é muito conhecido pelos investidores, tá? Que é a LFT, é Letra Financeira do Tesouro. Tá? Ele é um título pós-fixado, por quê? Porque ele segue 100% da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, se você investir num título desses hoje, você vai ter um retorno projetado de 13% ao ano. Em fevereiro, vai ter uma nova reunião do Copom, do Banco Central, para definir a nova taxa de juros. Se essa taxa de juros baixar para 12%, como é o esperado, ou pelo menos 12,25%, o investimento em LFT ou Selic, ele vai acompanhar essa queda dos juros. Então, o que era projetado de 13% ao ano, passa a ser um projetado de 12,25% ou 12%, e assim sucessivamente. É um investimento, como eu falei, pós-fixado, ele é indicado para momentos de alta de juros, não de queda. Então, não é um título muito indicado hoje, porque a gente tem essa expectativa de queda dos juros e a pessoa que investir nele vai ter um decréscimo na rentabilidade no futuro. Bom, outra maneira de investir em título público é a NTNB, tá? Que ela tem a rentabilidade de IPCA mais um juro pré-fixado, tá? Com cupom e sem cupom. Existem dois tipos de NTNB. Bom, é o melhor título para épocas de juros em queda. Por quê? Como eu falei, ele vai ter um rendimento de inflação mais um juro pré-fixado que já é determinado no momento da compra do título, tá? Nesse exemplo aqui, um exemplo de 6% para um título em 2055. Então, o que está nos dizendo isso aqui? A gente está em 2017, iria comprar um título com vencimento de 2055, aproximadamente 30 anos, né? 28 anos para frente, não, desculpa, 40 anos. Então, é um título longo, então a gente vai garantir, durante esses, por exemplo, 40 anos, vai garantir a inflação mais 6% ao ano. Como eu falei mais cedo, o Brasil tem as maiores taxas de juros reais do mundo, entre os países desenvolvidos. Então, esse juro vai reduzir. Ele já está hoje em 6,5%, quase 7%. Hoje, os títulos públicos estão nos pagando inflação mais 5 ponto alguma coisa. Então, a gente estaria garantindo esse juro real alto hoje por um prazo longuíssimo. Então, é muito bom fazer investimento nesses títulos para quem pensa em aposentadoria, para quem pensa em realmente ir juntando dinheiro aos poucos, porque a gente vai garantir uma taxa excelente por um longo período de tempo. Coisa que daqui a 1, 2 anos já não vão conseguir mais garantir esse título, esse valor. Como eu falei, é um valor fixo, ele não vai se alterar ao longo do tempo. E é um título com cupom. O que significa que ele é com cupom? O título público NTNB, ele paga os juros semestralmente.
Por isso que eu falei que ele é excelente para aposentadoria, porque como é que funciona o investimento, como é que é o funcionamento desse título? Ele tem IPCA mais 6%. O IPCA vai sempre atualizar o valor do título, mas esse 6% ele vai ser pago para o investidor semestralmente. Então, em 2 meses do ano, o investidor vai receber o equivalente a 6 meses desses 6% de juros. Tá? E a inflação vai continuar rendendo lá no título. Então, é uma maneira de complementar a renda, de repente, esse dinheiro que cai, a gente faz um reinvestimento nos títulos, ou investe em alguma outra oportunidade que seja específica naquele momento, que seja uma oportunidade passageira, realmente só está existindo naquele momento, a gente pode aproveitar esse juro para fazer esse tipo de investimento. Os títulos públicos, todos eles, como eu falei mais cedo, eles têm um valor unitário, que é o preço unitário ou PU. Então, a gente sempre vai comprar o título por um certo valor. Cada título tem o seu valor. Aqui nesse exemplo, a gente está utilizando a marcação ao mercado. O que é a marcação ao mercado? O mercado faz uma conta baseado na expectativa dos juros futuros para trazer esse valor a presente. Então, ele joga quanto vai estar os juros daqui a 5, 6, 7 anos e traz todos esses vencimentos a valor presente para calcular qual vai ser o valor do título que nós vamos comprar hoje. Tá? Então, como mostra em 3 exemplos ali, e eu falei mais cedo, a relação título público, o valor do título público hoje com a taxa de juros, a expectativa de juros futura, ela é uma relação inversa. Então, quanto menor os juros, maior vai ser o preço do título hoje, porque menor vai ser o desconto do valor futuro dele. É um pouco complicado, eu falei para vocês ali que muita gente investe em títulos públicos, mas não conhece realmente o funcionamento a fundo. Por isso que é sempre bom contar com a ajuda de um especialista, de um assessor que possa ajudar nessa questão e tirar realmente todas as dúvidas pertinentes aos fundos. Porque muita gente compra um título público, depois de um tempo, garantiu a rentabilidade de inflação mais 5%. Mas daqui 6 meses viu que o título rendeu 20%. A inflação não foi de 15%. Mas houve sim um acréscimo, quer dizer, uma valorização no preço do título, como teve no ano passado e é um momento que a gente acredita que vai ter ainda esse ano e meio do ano que vem. Então é um momento propício para a compra desses títulos. Como mostra aqui, 3 exemplos diferentes de taxa de juros. Ele está com a taxa de juros a 10%, um título com vencimento em 2019. Hoje, esse título de 2019 ele estaria valendo 751,31, uma taxa de juros a 10%. Como eu falei, é inversamente proporcional. Então, se a taxa de juros sobe, o título vai cair o valor. Então, a taxa de juros a 12, o título passa a ser R$ 711. Então, já caiu. Com a taxa de juros a 8, que é inversamente proporcional, como eu falei, a taxa caiu, o preço do título tende a se valorizar. Então, o título passou para 793. Quando era 10, estava 751, a 8 foi para 793. É exatamente o momento que a gente vive hoje. Nós tínhamos a taxa de juros a 14,25, ela já está 13, e a expectativa é que ela vá para 10 no final desse ano. Os títulos públicos, esses títulos da NTNB, vão se valorizar perante esse novo cenário. Um outro investimento também que está começando a surgir mais no Brasil, não era tão comum as pessoas físicas fazerem investimento nesse tipo de produto, é o COI. O que é o COI? É um certificado de operações estruturadas. Tá? Por que não era tão comum e vai começar a aparecer bastante a partir de agora? Porque, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, a taxa de juros vai cair, está caindo já caiu um pouco. Então, para garantir bons retornos, como nós tínhamos no ano passado, no ano retrasado, nós vamos precisar correr certos riscos com os nossos investimentos para conseguir melhorar o retorno deles. Bom, e a melhor maneira de correr riscos para melhorar o retorno é correndo o menor risco possível, né? Então, a gente nunca quer perder dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então, o COI, como eu falei, é um certificado de operação estruturada. Ele
cada COI tem a sua característica específica, cada COI é diferente um do outro. Esse COI específico que eu estou trazendo para vocês hoje, ele é um COI que está disponível no mês de janeiro através da corretora XP Investimentos. Então, ele pode ser feito até o dia 30 desse mês, tá? Como é que ele funciona? Ele tem como índice de referência o índice S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, Bolsa de Ações Americana. Como é que funciona esse índice? Ele agrupa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em questão de valor de mercado. Então, ele sempre vai ter as maiores empresas e as melhores empresas, com os melhores resultados dos Estados Unidos. Então, ele geralmente é um índice que sobe todos os anos. O último ano que ele caiu foi em 2008, que foi o ano da crise imobiliária, né? Então, desde antes até agora, ele só tem subido em média de 12% ao ano. Então, é um índice muito bom para usar como referência. E como é que funciona o COI, esse COI em específico? Ele tem dois cenários possíveis, tá? Ele tem um prazo de 5 anos de vencimento, ele é uma operação fechada, então pode ser reservado até o dia 30 de janeiro desse mês, e dia 31 de janeiro ele começa realmente a efetivar a rentabilidade do investimento. Então, dia 30 de janeiro de 2017 começa a estruturação do COI, ele vai até dia 31 de janeiro de 2022, 5 anos. Como eu falei, ele tem taxa de referência o S&P 500. Chegou em 31 de janeiro de 2022. Foi verificado que o índice americano teve uma queda. Tá? Ele não teve valorização, ele teve uma desvalorização, digamos que de 20%. Como é que acontece? Como é que fica o retorno do investidor nesse caso, que fez investimento nesse COI? A pessoa vai receber de volta o valor que ela investiu, digamos, 100 mil reais. A pessoa investiu 100 mil reais agora, dia 31 de janeiro, chegou dia 31 de janeiro de 2022, o índice americano caiu. Essa pessoa vai receber de volta os 100 mil reais que ela investiu e ainda vai receber uma taxa fixa, que é chamada de seguro. Aí que está a operação estruturada do COI. Esse COI garante um seguro para o investidor de 26%. Tá? Então, assim, ó, a pessoa vai investir em um ativo de risco de bolsa de valores com uma garantia de receber pelo menos 26%. O cenário negativo não existe nesse caso, tá? Nesse coin específico. Então, assim, a pessoa vai receber de volta o valor que investiu, mais 26%. Por que 26%? 26% é a expectativa do Banco Central para a inflação nos próximos 5 anos. Então, quer dizer o quê? No pior cenário possível desse investimento de risco, o pior cenário possível é a pessoa receber de volta a inflação. Então, ela não vai perder o poder de compra do dinheiro dela. Tá? Isso no cenário de risco. Se o índice americano tiver uma alta, digamos que ele mantém a média dos últimos anos, que é de 12% ao ano, seriam 60% aproximadamente em 5 anos. Então, a pessoa vai receber de volta o quê? Vai receber o valor que ela investiu, mais a alta do índice americano, que no exemplo que eu usei de 60%, mais a mesma fixa do momento negativo, 26%. Então, seria um retorno de aproximadamente 86%. Então, quer dizer o quê? É uma operação de risco, mas o risco é a gente receber a inflação. Não tem risco de perder dinheiro. Então, vale a pena diversificar a carteira com esse tipo de investimento, tá? Pessoa que tem investimento apenas em renda fixa, coloca até 20% num COI como esse para tentar, em 5 anos, alavancar o ganho da renda fixa, já que vai ser difícil garantir retornos altos como foi no ano passado e está sendo ainda no início desse ano, já que a taxa de juros vai cair provavelmente para 10% no ano que vem, final desse ano. Com 20% ele pode alavancar o ganho da carteira como um todo, e se for uma operação ruim, deu errado a operação, a pessoa vai receber a inflação de volta, que não vai machucar ou prejudicar o resto da carteira de renda fixa como um todo, tá? É uma operação bem interessante, como eu falei, com a queda dos juros ela vai começar a aparecer mais e mais, claro, com estruturas diferentes. Só que a XP tem quatro COIs abertos hoje, só que esse é o COI que está valendo mais a pena, que realmente é o mais simples, as características são bem simples e fácil de serem entendidas, e o retorno dele pode ser ilimitado.
O Mário perguntou aqui qual é o investimento mínimo para esse COI. Então, Mário, esse COI da XP, o investimento mínimo é R$ 15.000, tá? É, R$ 15.000 porque é uma operação estruturada, não dá para montar com um pouco menos de capital. Então, é o valor mínimo mesmo, tá? Como eu falei, o ideal é colocar até 20% da carteira nesse tipo de investimento. A pessoa tem lá R$ 100.000, coloca até 20 mil nesse tipo de produto. Bom, vamos passar aqui para o próximo slide. Decisão de investimento. Bom, falei, até agora a gente conversou, fazendo um resumo da nossa palestra, a gente começou a respeito de alguns dados básicos de economia, como está o nosso cenário econômico brasileiro para os próximos períodos, tá? Depois eu dei uma introdução básica de imposto de renda, os produtos mais simples de renda fixa, passei por debêntures, que são produtos um pouco mais sofisticados, e títulos públicos, bom, acredito que todo mundo conhece o título público, mas realmente não sabe como funciona a fundo a marcação ao mercado, a relação título, taxa de juros, valor do título, taxa de juros, que influencia bastante no rendimento do título, e na hora de tomar a decisão de qual título comprar, se comprar um título ou não. E agora passei um pouco de uma operação que, como eu falei, vai começar a aparecer mais nesse novo cenário, que a XP está com esse momento agora de janeiro com a operação aberta, que é o COI, tá? Bom, agora vamos para a parte de decisão de investimento. Qual investimento efetivamente escolher? Como eu falei, é muito importante procurar bastante informação antes de tomar qualquer decisão. A XP fornece gratuitamente para os clientes um assessor, tá? Então, todo mundo que é cliente XP tem direito a um assessor para tirar dúvidas, conversar a respeito de investimentos, definir o perfil, escolher uma carteira, tá? Claro que cada assessor atende um cliente diferente, então vale a pena entrar em contato para tirar as dúvidas e realmente entender melhor sobre investimentos. Tem certas características que têm que ser levadas em consideração. Como eu falei, é muito importante ter bem definido o valor que vai ser investido, o prazo de carência desse investimento, tá? Além do prazo de carência, também, desculpa, além do prazo de carência também o prazo total do investimento, tá? Não só a carência, mas o prazo total, porque isso influencia na taxa dos investimentos em renda fixa. Como eu falei, quanto maior o tempo, maior a taxa, quanto maior o valor, maior a taxa, quanto maior a carência, maior a taxa, e quanto maior o banco, menor a taxa. Então, procure instituições médias, menores, mas sólidas, com notas de risco boa, aceitáveis, que tenham garantia da FGC, que paguem retornos melhores para investimentos de vocês, tá? Não fiquem atrelados apenas aos grandes bancos, que são sempre a primeira opção. Procure saber um pouco mais a respeito da rentabilidade do seu dinheiro, do seu investimento. Vamos lá. Como eu falei, a carência é a primeira pergunta a ser feita, porque a carência, realmente, a pessoa pode precisar o dinheiro daqui a 6 meses, daqui a 3 anos, 5 anos ou daqui a 15 dias. Mas qualquer prazo é um prazo interessante para fazer investimento, tá? O que não vale a pena é deixar o dinheiro parado no banco. O volume, que é o valor a ser investido, lembrando sempre da garantia da FGC, até 250 mil, e como eu falei, sempre com maior recurso, maior o poder de compra, maior o poder de barganha. Ele vai em consideração os índices econômicos, né? Que é a taxa de juros, qual é a expectativa da taxa de juros, qual é a expectativa de inflação, tá, para os próximos períodos, porque interfere bastante no rendimento dos investimentos. Vamos lá. Calculadora de melhor investimento, tá? A pessoa já procurou saber um pouco mais, conhece mais de investimentos, e agora quer comparar taxas, ver qual é o melhor investimento efetivamente. Existem calculadoras na internet, tá, que ajudam a fazer isso. Mas uma calculadora não é só porque é o nosso site, mas a calculadora mais completa que tem é a nossa, tá? Você consegue colocar ali a taxa de inflação, consegue colocar, tem um gráfico ali interativo que pode mudar a inflação, ele já altera no mesmo momento os fluxos futuros de inflação.
taxa de juros, consegue saber isso tudo direitinho, consegue comparar até 3 investimentos ao mesmo tempo, tudo isso no nosso site, tá? É só entrar no site euqueroinvestir.com, na direita lá vai ter o menu ferramentas, calculadora de investimento, é bem tranquilo, consegue comparar ali a taxa de CDB, de CDI, já joga o imposto de renda por certo prazo, então são contas bem complexas que ficam bem fáceis de serem feitas através dessa calculadora, vale a pena dar uma olhada. Bom, quem somos e o que nós fazemos, tá? Na verdade, nós somos uma empresa de assessoria de investimentos, tá? Trabalhamos junto com a XP Investimentos, como eu falei, e temos o nosso blog, que é o Eu Quero Investir. O Eu Quero Investir hoje é um dos principais portais de conhecimento financeiro do país. Então, nós damos de graça esse conhecimento para os nossos clientes ou realmente pessoas que só estão interessadas em adquirir mais informações a respeito do mercado financeiro, nós disponibilizamos de graça esse conteúdo. E nós somos também uma empresa de assessoria de investimentos. Então, a gente ajuda o nosso cliente a definir o perfil, a resolver qual investimento ele vai fazer, porque, como eu falei, muita gente nos procura perguntando, qual é o melhor investimento desse ano? Bom, o melhor investimento desse ano, claro, de acordo com o cenário, tem alguns, mas o melhor investimento mesmo é aquele que é indicado para o teu perfil. Teu perfil tu só vai saber se tu procurar aí atrás. Nosso site também tem um teste de perfil, com algumas perguntas bem simples e claras, fáceis de ser respondidas, que ajudam a definir o perfil também. E como eu falei, a gente vai procurar entender as necessidades dos nossos clientes ou futuros clientes, tá? Temos, através da XP, diversos bancos e casas de investimento que disponibilizam fundos e outros tipos de investimento como uma plataforma aberta. Então, a XP negocia produtos de diversos bancos, diversas casas, então consegue comparar rentabilidades e apresentar sempre o melhor para o futuro cliente ou já para o cliente, né, que está disposto a investir mais. Então, isso é uma grande vantagem da XP. Uma grande vantagem nossa do Eu Quero Investir por sermos online. Claro, nós temos nosso escritório aqui, se quiserem vir nos visitar, fiquem à vontade, mas a nossa atuação é praticamente online. Então, nós temos essa facilidade de contato. Estamos disponíveis tanto no WhatsApp, no Skype, por e-mail ou telefone. Então, a maneira de contato nossa é muito rápida e fácil. E segurança, porque, como eu falei, a XP e a corretora que a gente trabalha, hoje, ela é a quinta maior. Esse gráfico aqui está desatualizado, tá? Para vocês terem uma ideia, esse gráfico é de 2 anos atrás. Eu coloco ele aqui para vocês terem uma ideia do crescimento da XP nesses 2 anos. Aqui ela estava em décima, com 15 bilhões de reais de dinheiro de clientes em custódia. Hoje, a XP ultrapassou 50 bilhões. Você já deve ter visto propaganda com Murilo Benício na televisão, jornais, no Globo News também. E a XP hoje já é a quinta maior instituição financeira do país. Tá? Ela não é só uma corretora mais, a XP já tem um banco. Então, o processo de abertura de conta da XP mudou de como era antigamente. Antigamente, eu digo 3 anos atrás, a pessoa hoje ela abre uma conta corrente dentro da XP, a transferência feita do banco dela para a XP é uma transferência entre contas correntes de mesma titularidade, é uma conta entre CPF e CPF, é bem tranquilo, segura, e como eu falei, a XP tem mais de 50 bilhões de reais em dinheiros de cliente sob custódia. Tá? Então, já não é mais uma instituição pequena, uma simples corretora que é desconhecida. Claro, muita gente não conhece ainda, mas com certeza está crescendo bastante e vai crescer muito mais, pelas facilidades que eu falei. Plataforma aberta que oferece produtos de diversas casas ao alcance de um só lugar, então é uma grande vantagem, tá? E essa assessoria que vocês contam com o nosso trabalho. Nós somos assessores de investimento, para abrir a conta na XP é 100% gratuito, abriu a conta, não vai ser cobrado em nada, depositou o dinheiro, fez a transferência, não vai ser cobrado em nada, conversou conosco aqui, tirou as dúvidas, definiu o investimento, também não vai ter cobrança nenhuma, e se investir somente em renda fixa, que é o nosso foco aqui, que foi o foco da palestra hoje,
também não tem cobrança nenhuma. XP, então, para o investidor em renda fixa, ela é 100% gratuita, tá? Não vai ter nenhuma surpresa, uma taxa ou algo que vai aparecer no extrato de vocês. Não, não existe, é zero, tá? Como eu falei, ela funciona como um hub, né? Que é uma plataforma aberta, mais de 20 bancos e 40 gestoras de fundos. É gigante, bastante coisa mesmo. Ó, pessoal, basicamente a palestra foi isso, tá? Investimento, resumindo mais uma vez o que foi nossa palestra hoje. A gente começou com aspectos econômicos, nosso novo cenário econômico, com a redução dos juros e a expectativa de queda da inflação. Depois eu passei um pouco no que é renda fixa, quais são os investimentos da pessoa que está saindo da poupança, ou está começando a fazer investimento, começando a procurar um pouco mais a respeito. Produtos básicos como CDB, LCI e LCA, tá? Características específicas de imposto de renda. Depois passei para as debêntures, que são investimentos privados, um pouco mais sofisticado, mas também com rentabilidade bacana. Se escolher uma empresa legal, consegue isenção de imposto de renda e rentabilidade boa. Títulos públicos, que todo mundo já ouviu falar um dia, conhece, mas não tem o conhecimento profundo em relação à formação do preço de cada título e o que isso interfere nos investimentos. Depois eu ofereci, na verdade, passei uma oportunidade que a XP está nesse mês de janeiro disponível, que é o COI, tá bastante legal para a diversificação da carteira, especialmente nesse momento de queda de juros. Bom, como eu falei, a gente está disponível no WhatsApp, Skype, telefone, e-mail e o site. Aqui estão os meus contatos, eu acho que está claro para vocês olharem aí. Podem me chamar para tirar alguma dúvida. Caso queiram, virar cliente XP, investir conosco, pode me chamar ali, mandar e-mail ou WhatsApp mesmo, que a gente está sempre online e disposto a ajudar vocês, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui que vamos responder aí que o pessoal está com bastante dúvida. Tá. O Elias perguntou como é que ele consegue ver os títulos no site da CETIP. Os títulos privados, tá, Elias? A CDB, LCI, eles conseguem ver no site da CETIP. É bem simples. Entra no site ali, vai ter uma aba para colocar o CPF, coloca o CPF, já vai aparecer disponível os títulos que estão registrados no teu CPF, tá? Vamos ver. O Renan perguntou se as palestras são feitas frequentemente. Toda quinta-feira, tá, Renan? E agora, a partir da semana que vem, às terças-feiras também vão existir palestras a respeito de renda variável, investimento em ações, tá, pessoal? Então, já deve ter recebido a newsletter falando a respeito. Terça-feira que vem começa, tá? Vamos ver mais alguma pergunta. Dentro não é coberta pelo FGC, perguntou. Acredito que seja Vinícius o nome. A debênture não é coberta pelo FGC, tá? Ela é um investimento, como eu falei, empresas privadas lançam projetos para captar recursos e tem que realmente investir em empresas que tenham ratings, que são a nota de risco boa, para saber realmente onde está investindo, né? E geralmente empresas que têm isenção do imposto de renda, que são as debêntures incentivadas, elas são mais seguras porque já tem o aval do governo em certos projetos, então são investimentos mais bacanas. Vamos lá. Perguntaram sobre o COI. Pessoal, o COI, o valor mínimo é 15 mil, tá? Como eu falei, é 15 mil realmente. E o Alejandro perguntou sobre o COI também. Já que estamos aplicando em reais na Bolsa Americana, como fica a variação do dólar nessa aplicação? Tá, Alejandro, é assim, ó. O COI, ele não sofre alteração cambial, variação cambial. Quando tu vai investir em reais, o teu retorno vai ser em reais. Se o dólar subir ou cair, não vai interferir no teu investimento. É diferente de investir em ações americanas aqui no Brasil, porque elas acabam sofrendo, a cotação acaba sofrendo a variação do dólar. No COI não, tu está investindo em real, vai receber em real, e a taxa de retorno é em real. A inflação que o Banco Central projetou de 26% por período e o retorno que vai ter nesse COI, no pior cenário de 26%, é em real também. Então, tudo investimento aqui não sofre variação de câmbio nenhuma.
tá? O Rodrigo perguntou qual é a diferença do nosso serviço para a assessoria da XP. Na verdade, nós somos assessores da XP, então é o mesmo serviço. Na verdade, a XP tem alguns assessores lá, só que eles não estão tão disponíveis como nós. Então, a gente tem essa vantagem que tem um atendimento praticamente online o dia inteiro, né? A pessoa chama no WhatsApp, ali a gente responde. Essa é a principal diferença nossa, tá? A atuação online nos permite estar sempre disponível para responder o pessoal que tem dúvidas e quer saber mais a respeito. O Leonardo perguntou se vale a pena comprar título IPCA mais 2035. Então, Leonardo, ainda vale a pena, tá? O cenário ainda é favorável para a compra de títulos IPCA+, porque ainda tem uma boa expectativa de queda dos juros para o futuro, tá? Os nossos clientes que já fizeram a compra, diversos já fizeram a compra, tem clientes que estão aumentando posição, contam com o nosso trabalho para a gente, com certeza, vai avisar quando vai ser um momento bom para sair, ou se quiserem, claro, para os clientes que quiserem sair dos investimentos, né? Nós vamos avisar quando vai ser um momento bom de sair desses investimentos com um bom lucro, tá? Bom, o Alex perguntou de fundos multimercados. Bom, Alex, nós não falamos hoje sobre fundos, tá? Se quiser alguma pergunta específica, pode mandar no meu e-mail, tá? Que eu te respondo, para não atrapalhar muito os assuntos aqui. Eu acho que é o próprio Vinícius, de novo, perguntou quais são as melhores debêntures, tá? Então, Vinícius, como eu falei, as melhores debêntures são analisar a empresa que tem a melhor nota de risco, tá? O rating, o famoso rating, que vai de D a A. Então, quando tem A, AAA são as melhores, tá? Verificar sempre isso nas empresas. E se ela tiver isenção de imposto de renda, se uma debênture incentivada, geralmente ela é melhor do que uma que não é, porque já tem um incentivo do governo para aquele projeto específico, tá? Geralmente empresas que têm concessão de longo prazo são melhores para fazer o investimento. Bom, o Fabrício perguntou como minimizar o custo de tarifa bancária. Bom, Fabrício, do teu banco a gente não tem como interferir, tá? Mas a XP ela não cobra mais o TED também. Então, quando a pessoa resgata um recurso da XP e manda para o banco, a XP não cobra mais o TED. Isso é gratuito, tá? Só do banco de vocês para a XP que vai ter o TED normal de cada banco. Algumas pessoas têm pacote de tarifa, não pagam TED, mas se tiver que pagar, com certeza vai valer a pena porque a rentabilidade vai ter diferença e vai acabar compensando esse custo, tá? O Paulo perguntou da debênture também. Quando a empresa é vendida para outro grupo, ocorre alguma mudança ou perda? Paulo, geralmente não, tá? Porque esses contratos devem ser mantidos da mesma maneira que eles foram que iniciaram, entendeu? Então, não pode ter diferença nem perda. O que pode acabar é pode acabar antecipando o vencimento dessa debênture, tá? A pessoa recebe de volta o valor aplicado, mais o rendimento do período, mas perda e mudanças de rentabilidade ou algo assim, não. Vamos lá. Bom, acho que é isso, pessoal. Algumas outras perguntas mais específicas eu gostaria que vocês mandassem no meu e-mail, tá? Ou me chamassem no WhatsApp, tá? Que eu respondo sem problema nenhum. Porque tem algumas perguntas que são mais específicas de cada um, e se responder aqui vai atrapalhar um pouco os outros, né? Mas podem me chamar que eu ajudo vocês e a gente vai conversando, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês aí do que são os investimentos em renda fixa, né? Os mais tradicionais, alguns mais sofisticados. Como eu falei já algumas vezes, estou disponível para responder mais dúvidas e mais informações que vocês queiram através dos meus contatos que estão na tela. Terça-feira que vem começam as palestras de bolsa, tá? E a gente espera vocês aí nos próximos eventos, tá bom? Boa noite para todo mundo aí e até mais.